Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Hoje é 30 de julho de 2023. Estamos aqui com a classe do templo, do auditório principal. Os professores dessa classe, eu e o pastor Hernandes Dias Lopes. São 2 dias, porque a Bíblia diz que os dias são maus. Sabia disso? Virão os últimos dias. E um dia para o Senhor é como 1000 anos, e um ano como 1000 dias. Então vocês estão fritos em ficar nessa classe aqui. Você não gostar da piada não, né? É dias, sobrenome. Vamos lá. O pastor Hernandes está estudando esse ano a exposição do livro dos Salmos. Esse ano nós começamos Gênesis, já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e hoje nós vamos começar Deuteronômio. Vamos fechar o livro do Pentateuco, 5º livro. Então abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Gênesis, a origem de todas as coisas. O começo. Êxodo, libertação. Levítico, santificação. Números, peregrinação. Deuteronômio significa amor a Deus. Amor a Deus. Quantos capítulos tem o livro de Deuteronômio? 34. Na Bíblia original não tem. Nos manuscritos hebraicos não tem capítulo nem versículo. Isso é coisa recente. Desde o período da Reforma, Concílio de Trento, aí começaram a usar os capítulos e os versículos. 34, para facilitar. Então vamos entender um pouco, que eu vou fazer a exposição hoje do capítulo chave, que é o capítulo 6. Capítulo 6. Abra a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos parar aqui. Quais são
as informações importantes quando a gente vai estudar um livro da Bíblia. Primeira pergunta é: quem foi que escreveu o livro? Quem foi que escreveu? E todos nós já sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Veja que no capítulo 1, veja aí, capítulo 1, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. Então, você risca aí. Quem gosta de riscar a Bíblia aqui, levanta a mão. Então, risca aí. Autoria. Quem escreveu foi Moisés. Diz aí, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, do deserto, na Arabá, defronte ao mar do Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Grave isso aí. Deus falou para Moisés e Moisés falou para o povo. A expressão "diz o Senhor" aparece nos 5 primeiros livros da Bíblia mais de 500 vezes. Então, a lei não é a lei de Moisés. A lei é de quem? De Deus. Moisés simplesmente foi aquele que escreveu a lei, aquele que ensinou a lei. Moisés. Segundo, o nome do livro: Deuteronômio. Significa isso alguma coisa para você? Deuteronômio? É nome de gente? De bicho? De objeto? O que significa a palavra Deuteronômio? Você pensou em botar no seu filho? Vem cá, Deuteronômio. O que significa a palavra Deuteronômio? No hebraico, significa segunda lei, ou repetição da lei, ou a palavra transcrição da lei, ou a palavra, veja lá, por favor, em Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. 17, 18. Vocês têm que entender tudo isso direitinho para entender a Bíblia, o livro, tá? Porque o nome é Deuteronômio. O que é que diz lá? Deuteronômio 17, 18. O que é que diz aí? Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverás para ti um traslado. Copia essa palavra traslado. O que é a palavra traslado? Uma cópia igual à primeira o quê? Lei. Lembra que lá no Monte Sinai, Deus deu a primeira cópia da lei. Foi ou não foi? Depois Moisés quebrou as tábuas da lei. Mas depois deu para ele o quê? Uma segunda cópia das pedras. Vocês estão entendendo ou não? Então, todas as vezes que você vai ler o livro de Deuteronômio, Deus está repetindo para você, dando para você uma cópia da lei. Por que isso? Por que isso? Moisés está chegando aos 120 anos. Ele está para morrer. Mais um mês ele vai morrer. 1 mês e pouco. 1 mês e pouco. Onde ele está nesse momento? Veja lá, por favor. Em Números, capítulo 36. Versículo 13.
36, 13. Números 36, 13. Números 36, 13. Lê comigo. São estes os mandamentos nas campinas de Moabe, junto ao Jordão. Então veja bem, o povo está no limiar da terra o quê? Prometida. Eles estão acampados nas campinas de Moabe. As campinas de Moabe ficavam junto ao rio Jordão e ficavam próximas da cidade de Jericó. Qual foi a primeira cidade que Josué conquistou? Jericó. Moisés está velhinho. Então, a geração que saiu do Egito, porque ele vai escrever agora esse livro, depois de 40 anos. Onde foi parar essa geração que saiu do Egito? Hein? Fala! Morreu! Quem está diante dele agora? A nova geração. Por que Moisés vai repetir a lei? Moisés vai tirar todo o aspecto cerimonial da lei. Moisés vai separar toda aquela parte de sacerdote, de levita, de sacrifício. Ele vai dar a essência da lei. A essência da lei. Por quê? Porque essa nova geração não conhece o quê? A lei de Deus. Então nós temos que estudar a lei de Deus. Hoje nós temos que estudar o livro de Deuteronômio, porque se nós não ensinarmos a lei de Deus para as novas gerações, essa geração nova vai para o beleléu. Vocês estão entendendo? Não vai conquistar nada, vai ser mundanizada e vai se perder. Veja o contexto, para vocês entenderem o livro. Por que Moisés resolve repetir a lei? Justamente porque ele está passando a lei, relembrando a lei, repetindo a lei. Você que é pai, mãe, você diz para o seu filho todo dia quando vai para a escola: não, cuidado com fulano, não coma isso, se der blá blá para você, papapá. É ou não é? O que seu filho fala? Mãe, eu já sei, mas sabe de novo. É assim, repetir, 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 repetir. Quantos sermões você já ouviu sobre eleição? Pastor, eu não sei o que é eleição. Porque crente é um bicho jumento. Ensina, ensina, ensina e não aprende. Tem que repetir. Repetir. Por que a gente repete a Santa Ceia? Todo mês você toma a Santa Ceia. Para você trazer à memória o que Cristo fez por... Porque senão você o quê? Esquece. Crente é bicho ruim. Esquece. Não estou com raiva não, tá? Estou só dando uma ênfase aqui, retórica para você. Então olha, veja, abre sua mente. Abre sua mente. Moisés, o velhinho, 120 anos, vai morrer. Josué já estava sido escolhido por Deus. Então ele vai fazer, ele vai repetir oralmente. Vai pedir que aqueles discursos que ele vai ensinar agora seja escrito. Porque ele quer que a nova geração não se esqueça da lei o quê? De Deus. Faz sentido para você? Veja, por favor, o texto lá de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Roubaram minha Bíblia, irmãos, aqui na igreja. É duro, mas eu tenho que dizer. Minha Bíblia sumiu com todas as anotações.
Um crente, eu penso que é um crente, assim, disperso, pegou minha Bíblia. Eu vou descobrir. Aí eu estou com essa Bíblia, estou com dificuldade. Você sabe quando a Bíblia é velha, você está mais entrosado com a Bíblia, não é? Estou aqui com a Bíblia nova, sofrendo. Juízes capítulo 1, capítulo 2. Por favor, no versículo 6. 2:6. Havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para possuir o quê? A terra. Veja no versículo 10. O que diz? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não o quê? Conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram o quê? A Israel. O que aconteceu com essa geração? Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram o que aos Baalins. Vou pegar essa famíliazinha aqui. Seus pais eram crentes. Seus avós eram crentes. Passaram a fé para vocês. E vocês precisam passar a fé para os meninos. Está entendendo? Porque Deus quer ser o Deus deles. Amém? E esses meninos são muito bonitos. Vão dar uns crentes de primeira. E se vocês não passarem a fé para eles, eles vão crescer sem conhecer o quê? A lei de Deus. Você pode dar tudo para ele. Dinheiro, herança. Mas o legado que nós devemos deixar para o nosso filho é a nossa fé. Eu já repeti aqui uma vez, eu fui fazer uma pesquisa com meus filhos. O que vocês acham de papai? Achando que eu vi coisas maravilhosas. E meu filho era adolescente, disse: pai, o senhor é doido, mas é crente. Eu achei o máximo. Porque os doidos herdarão o reino dos céus, não ficarão de fora. Mas os crentes, aqueles que não são crentes, não herdarão. Então já está bom, se meu filho me vê como crente. Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deuteronômio? Aí os teólogos, estudos, comentarista chato, não lê a Bíblia. Tem comentarista que acha que ele escreve a Bíblia sem ler. Ah, o propósito é obediência, o propósito é isso, o propósito é aquilo. Não, irmãos. O propósito do livro de Deuteronômio, escreve aí. Grava isso. Deus ama você. E Deus quer ser amado por você. O que Deus quer? Ele quer se relacionar com o seu povo em amor. E aí, se você ama a Deus, você obedece a Deus. Obedece ou não obedece? Você ama a sua mulher? Por que os homens obedecem às mulheres? Porque amam. E tem um juízo feminino. Se obedeceres, virão as bênçãos. Se não obedeceres, as maldições. Você vai dormir no sofá. Obedece e fica com aquela beirinha de cama. E eu pensei, irmãos, que isso ia acabar com o tempo. Não. Minha mulher está em franca expansão. Ela tirou lá, não bastasse tudo que ela já tem, tirou a parte que estava meus paletós. Encheu de roupa. E eu disse para Deus: onde estava o Senhor quando essa mulher fez isso? É duro. Elas são emancipadoras no espaço delas. E eu acho que ainda tem mulher que diz: nós precisamos emancipar a mulher. Emancipar mais para onde? Tomar tudo? O que Deus quer, irmãos? Deuteronômio. Você vai ler o livro de Deuteronômio essa semana. Quem vai ler o Deuteronômio? Lê para mim. Compromisso diante de Deus. Voto. E se você não cumprir um voto, maldito aquele que não cumpriu o voto. Você vai ler Deuteronômio. Pastor, eu não vou ler o Deuteronômio, vou ouvir o Deuteronômio. Na ginástica, põe o Deuteronômio. O audiobook.
Você vai estudar Deuteronômio. E você vai dizer, olha, Deus escreveu esse livro, usou Moisés, porque Ele quer que eu ame Ele. E Ele quer que eu saiba que eu amo Ele. E que Ele me ama. Veja, por favor, Deuteronômio capítulo 6. Tema principal desse livro. Segundo Arival, tá? Se não me contar nos comentários, problema de quem lê. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. O que é que diz aí? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de toda a tua. Ou seja, amar a Deus de coração, de mente, de força. Aí você vai dizer, pastor, mas isso é difícil. É difícil mesmo. Mas eu queria facilitar para você, porque lá em Deuteronômio, por favor, Deuteronômio, no capítulo 7, Deuteronômio capítulo 7, é isso? Deuteronômio capítulo 7. Veja para mim, por favor, no versículo 6 em diante. Deus diz para mim e para você nessa manhã. Porque tu és povo o quê? Santo ao Senhor, teu Deus. Povo separado. Quem está dizendo isso? Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu próprio povo, o seu povo próprio. De todos os povos, o quê? Na terra. Então, se você queria ser suíço, escandinavo, francês, sai dessa, filho. Você tem que ser do povo o quê? De Deus. Eu sinto orgulho de ser baiano. Mas além de ser baiano, que é uma cidadania, acho que é a melhor do mundo. Eu sou do povo que é de Deus. Porque as nações estão divididas entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Então, por amor, Deus me fez dele. E veja, versículo 7, vamos lá, 7. Não, 7, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fossem o que mais? Numerosos do que qualquer povo, pois era o quê? Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então Deus nos amou incondicionalmente. O motivo e a razão do amor de Deus por mim não está em mim, mas está o quê? Nele. Vocês estão entendendo ou não? Você não presta. Eu não presto. Mas Deus me escolheu. Eu era o menor, eu era o pior. Eu era insignificante, mas Ele me amou. Ajuda na sua autoestima ou não? Você que estava querendo fazer botox essa semana? Pense nisso. Autoestima baixa. Você olha no espelho, toda fotografia que eu tiro tem esse papo aqui. E a velhice vai aumentando, vai amolecendo. Eu disse, Senhor, eu repreendo esse papo. Mas não repreendo, fica aí.
Você vai dar tchau, faz assim, balança tudo aqui, ó, tchau. E a gente faz ginástica para o quê? Não balançar. Estima, autoestima. Eu sou amado por Deus. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Agora veja, lá em 1 João, primeiro livro de João, capítulo 4. Aí nós vamos fazer a leitura do Antigo pelo Novo. 1 João, capítulo 4, por favor. 1 João, capítulo 4. Ei, irmãos, que benção. No versículo 7 em diante diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de... Então eu não tenho amor. O amor que eu tenho procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. E qual é a prova que você é novo convertido? Se você é o quê? Ama a Deus. E se você é o quê? Ama seu irmão. Se você não ama seu irmão, você não nasceu de novo. Então esse negócio de dizer, eu sou de Jesus, mas não gosto de igreja, isso é conversa de incrédulo, soberbo, ignorante. Porque se eu amo a Deus, eu amo o meu irmão. Agora veja, como é que se manifesta o amor de Deus? Vamos ler juntos 8 e 9, vamos lá? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito do mundo, para vivermos por meio dele. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em que consiste o amor? Ele nos amou primeiro, para que eu pudesse o quê? Amá-lo e amar uns aos outros. Vocês estão entendendo ou não? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei o quê? A Ele. Por que você não experimenta as manifestações de Deus na sua vida? Porque você não ama a Deus e você detesta seus irmãos. Então você está no pau da goiaba, você não é crente. Vocês estão entendendo? Uma irmã muito assim, soberba, disse para mim um dia assim: pastor, eu não consigo amar ninguém, nem o senhor. Eu falei, amar a mim é fácil. Eu compreendo que você não está amando os outros, porque as pessoas são difíceis, mas eu não. Aí eu disse para ela, mas você sabia que a prova de sua conversão é que você ama a Deus e ama seus irmãos? De tudo isso depende a lei e os profetas. Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus e amar o teu próximo. Então esse negócio de dizer que você gosta de Deus, mas não gosta de crente, isso é coisa do diabo. Você tem que gostar de Deus. Se você ama a Deus, você ama os seus irmãos. Tem uns que dizem, eu amo a Deus, mas não preciso de igreja. Não é assim não. Agora, veja em 1 João, capítulo 5. Versículo 3, diz assim, porque este, 5:3, vamos lá? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus, ora, os seus não são o quê? Desonros. Coisa maravilhosa. Se você ama,
Os mandamentos de Deus não são o quê? Penitências, não são coisa pesada para você. Porque o amor cumpre a lei. Agora você disse, mas pastor Arival, o negócio é difícil. É difícil. Vamos lá para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Começa dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. Quais são os resultados da justificação pela fé? Eu tenho acesso à graça, eu tenho esperança, eu tenho acesso à glória de Deus. Quando eu estou justificado, eu descubro que Deus me ama. Veja lá, Romanos, capítulo 5. Versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos pecados. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Antes de você nascer, Deus já te amava e morreu por você. Morreu por você. E aí Paulo vai, antes de falar nisso, ele vai dizer, no versículo 5, você vai fazer a oração desse versículo essa semana, lendo Deuteronômio, Romanos 5:5, o que diz? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é pelo Espírito Santo que nos foi o quê? Outorgado. Presta atenção. O amor de Deus é. Qual é o tempo desse verbo? Presente. É. O que significa a palavra derramado? É gotejamento? Derramado em torrentes. Porque do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Vamos fazer um teste. Escolhe o crente que você não gosta aqui em Pinheiro. Vou dar 3, você escolher. Eu e mais 2. 3. Você disse, olha, eu não gosto desse pastor. Eu não gosto desse crente. Quando eu olho ali em cima e sei que ele está aqui, eu sento ali. Já teve isso com você? Eu já fiz isso. Tem uns crentes chatos aqui que quando eu vejo... Eu já fiz isso. Mas pedi perdão a Deus. Porque nós não escolhemos a quem amar. Deus disse que nós devemos amar uns aos outros. Uns aos outros. Você tem que fazer essa oração todo dia. Senhor, derrama amor no meu o quê? Coração. Seu casamento está em crise. Você está pensando em divorciar. Quem já pensou? Os sinceros, levante a mão. Obrigado. Você quando casou diz assim, vou casar, se não der certo, eu me separo. Você não disse isso, mas você pensou isso, seu desgramado. Aí você diz, está dando certo, está dando certo, está dando certo. Chega uma crise, a crise dos 12, dos 13. A crise da meia-idade, como o Carlos César aqui. Vamos separar. Ele recebeu um elogio de uma aluna lá no Mackenzie, e agora eu sou top. Ele vai naquelas lojas de shopping que vende hormônio, começa a tomar. Ele corta o cabelo aqui de trás, põe aqui na frente, eu serei igual a Roberto Carlos. É tonto. Não, filho. Sossega. Sossega. Amar. Amar. Pedir a Deus para derramar o quê? Amor. Quando você for ler o livro de Deuteronômio essa semana, qual é o propósito de Moisés ao escrever o livro de Deuteronômio para as novas o quê? Gerações? Moisés quer ensinar às novas gerações que Deus nos ama e Ele quer ter um relacionamento comigo e com você e com a igreja de amor mútuo.
Vocês estão entendendo? É isso que Deus quer. Por isso que lá em Mateus 22, 34 e 40, perguntaram qual é o maior de todos os mandamentos. Ele vai citar quem? Qual foi o livro que Jesus citou? Deuteronômio, capítulo 6. Jesus era fã do livro de Deuteronômio. Quando ele foi levado para ser tentado no deserto, ele só citou o livro de Deuteronômio. Porque Jesus conhecia de cor e salteado o livro de Deuteronômio. Pronto. Agora vamos para Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versos de 1 a 2. Deus tem uma aliança conosco. Aqui, segundo os entendidos, é como se um rei se reunisse no seu reino com seus súditos e dissesse: nós temos um pacto, nós temos uma aliança. Vocês me obedecem e vocês serão o quê? Felizes. Vocês serão abençoados. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Eu abençoarei vocês. Então vamos ler o conteúdo da aliança que Deus fez. Qual é o conteúdo da aliança? Veja aí. Estes, pois, são os mandamentos, grifo mandamentos, os estatutos e os juízos. Depois você estuda essas três palavras. São palavras diferentes que dizem a mesma coisa, mas uma palavra amplia a outra. Esses são, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor Deus. Que mandou o Senhor teu Deus. Não fui eu que estou mandando. É Deus que está mandando. A lei não é de Moisés. Os estatutos não são meus. As ordenanças, Deus mandou. Deus mandou para quem? Para o povo. Se te ensinassem para os cumprires na terra que passas, o quê? Presta atenção, os pedagogos de plantão. O Senhor teu Deus ensinasse para o quê? Cumprir. Não é ensinar para conhecer. Que está na moda hoje. Todo mundo sabe sobre teologia reformada. Saber não adianta. Você tem que o quê? Cumprir. O que é que Jesus diz na grande comissão? Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a o quê? A aguardar. Ensinando a aguardar. Ensinando a obedecer. Tá certo? Então você pode mudar a sua fachada de crente. Se você chega aqui achando que você é o cara, sabe tudo, entende tudo, é o seguinte: como é que você trata a sua mulher em casa? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. E a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Obedecer. Porque tem crente que ele quer reformar o mundo, quer reformar a igreja. O desgramado é um piedoso na igreja, é um santo no mundo e é um diabo dentro de casa. Então começa, meu irmão, fazendo as coisas o quê? Simples da fé. Ame sua esposa, ame seus filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Dê testemunho que você é crente onde você trabalha. Antes de você querer reformar tudo. Na semana eu estava no Conexão com Deus, 2 jovens, tudo de gravata. Devia ser seguidor do Paulo Júnior. Chegou para mim assim, rapaz, eu fiquei até assustado. 2 jovens, devia ter uns 17, 18 anos, cabelinho todo engomado, terninho preto. Era terno de pobre, aquele terno que compra lá no Brás. Não era Hermenegildo Zenga. Chegou para mim: pastor, eu quero falar com o senhor. Pois não, meu. Eu vim aqui fazer uma proposta para a gente fazer uma reforma espiritual no Brasil. Lê isso aqui, me deu
um envelope e disse assim: leia e depois a gente conversa. E saiu. Falei: tá bom. Tem os meus celulares aí. Aí eu subi lá. E por curiosidade, eu fiquei tão zangado que eu fui ler o negócio. O cara propõe uma reforma absurda. Assim, de reformar as igrejas, dissolver todas as igrejas, recomeçar tudo de novo. Vai propor isso para o Malafaia? Foi Edir Macedo? Edir Macedo, não sei se é igreja evangélica, mas... E o cara, veja bem, o cara quer reformar o mundo. Mas comece no básico. Tá certo? Eu sei, diz, todo crente é conhecido pela maneira que ele vive dentro de casa e pela maneira que ele usa de seu dinheiro. Você quer conhecer se o cara é espiritual? Veja como ele usa o seu dinheiro. Porque dinheiro é uma das maiores expressões de espiritualidade. Vocês estão entendendo ou não? Estou tentando. Você vai ensinar a guardar, a cumprir. Versículo 2. Qual é o propósito? É para que crie no coração do povo o quê? O temor a Deus. E o temor a Deus vai fazer com que as pessoas o quê? Guardem os seus mandamentos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que em toda a alma havia o temor de Deus. Temer a Deus significa ter respeito a Deus, ter reverência a Deus. E diz o texto: e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da vida, e que teus dias sejam prolongados. Qual era o propósito do Evangelho? É que nós passemos a fé para os nossos filhos. Moisés está morrendo. Ele viu que a geração que saiu do Egito morreu. Mas a igreja vai continuar. E ele precisa que essa nova geração aprenda a amar a Deus, a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos. Depois do versículo 1 e 2, de relembrar a aliança de Deus para com o povo. Tá certo? Se você quer entender esses dois primeiros capítulos, lê lá Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu o que? Uma bênção. Então, se você quer ser abençoado, obedeça a Deus. Cumpra o seu papel na aliança. Mas no versículo 3, essa palavra, versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir para que te bem suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus, o que? De teus pais. Então, se você quer ser abençoado, se você quer experimentar as bênçãos de Deus, vocês obedeçam, vocês cumpram o papel na aliança de Deus. O texto podia terminar aqui. Sabe por quê? Porque não basta Deus mandar. Seria muito bom se Deus mandasse a gente o quê? Mas o bem que eu sei e que eu quero fazer, esse eu não faço. O povo guardou? Não. O povo saiu do Egito, fez aliança lá no Sinai, e o povo diz: todos nós cumpriremos a lei de Deus. Semana depois estava construindo o quê? Um bezerro de ouro. Não há força em nós para cumprirmos, obedecermos a Deus. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Então, versículo 4 e versículo 5. Aqui está o extrato do livro, o resumo do livro, da mensagem do livro.
que diz aí? Vamos ler juntos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aleluia. Ouve. No hebraico, a expressão é shema, ou shema. O verbo hebraico não significa ouvir somente, mas ouvir com o propósito de obedecer. Ouvir porque você crê naquilo que está sendo ouvido. Shema significa ouvir para praticar, ouvir para viver, ouvir para obedecer. Ouve, pois, ó Israel. Ele não está dizendo para o mundo, ele está dizendo para o povo da aliança. Ouve, pois, ó Israel. Ele diz, vocês têm um Deus, vocês pertencem a este Deus. E ele diz, nosso Deus é o único Senhor. O que significa isso? Hein? Os judeus repetem isso até hoje. Por que a religião judaica não foi destruída? Porque eles repetem o Shema todo dia. Só o Senhor é Deus. Em outras palavras, não existe Deus fora de Deus. Ele é único. Só o Senhor é Deus. Antes que o mundo nascesse, antes que tudo fosse criado, de geração em geração, tu és o nosso Deus. Ele é eterno. Irmãos, sabe que você precisamos aprender que não há espaço na minha vida para idolatria, para panteísmo. A nossa fé, ela é monoteísta. Deus é o nosso único Deus e o único Deus que existe. Por isso que você não fará para você imagem de escultura. Por isso que você vai honrar pai e mãe, porque você não vai matar, porque você ama Deus. Vocês estão entendendo ou não? Ouve, ó Deus. Agora, veja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aí vem o complemento. O que diz? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua... Veja, que é muito importante você entender aqui a expressão teu Deus. Porque essa expressão teu Deus dá um senso de possessividade. Nós somos dele e ele é o nosso Deus. Como é que eu vou me relacionar com Deus? Meu relacionamento é um relacionamento de amor. Se eu amo a Deus, eu vou obedecer a Deus, e eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. Amém? Agora, se parasse aí estava bom. Mas o que ele diz? E aqui vem um papel importante para os pais que estão aqui. O que você vai ensinar para os seus filhos? Você vai ensinar a Bíblia? Você vai ensinar a lei? Você vai ensinar? O que é que Deus está dizendo aqui? Ele diz, eu quero que vocês amem a Deus. E eu quero que vocês saibam, que os seus filhos saibam e aprendam que você vive um relacionamento de amor a Deus. Então, quando você morrer, o pastor Hernando pregou um rei aqui que morreu e não deixou o quê? Saudade. Ninguém se lembrava dele. Quando você morrer,
como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer ser lembrado pela sua nora, pelo seu genro? Tem umas coisas que elas vão lembrar, mas não precisa citar agora. Mas o propósito aqui é que você seja lembrado pela forma como você o quê? Amava a Deus. Meu pai e minha mãe tinha defeito, mas eles o quê? Amavam a Deus. E porque eles amavam a Deus, eles procuravam com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua emoção, amar a Deus. E aí, se você ama a Deus, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Qual é a sede do amor? Hein? Coração. Tudo que nós fizermos para Deus, nós vamos fazer de todo o nosso coração. Quando você está zangado, a mulher faz um arroz para você, ou você faz um arrozinho para a mulher. Quando você está zangado, mal feito. É assim ou não é? Põe pimenta, põe coentro. Você sabe que eu não gosto de coentro. Agora, quando você ama, você quer o quê? Agradar. É assim ou não é? Quem ama quer o quê? Agradar. Vocês estão entendendo ou não? Quem ama capricha. É ou não é? Está difícil hoje, viu? Se você ama a Deus de todo o coração e todas as forças, essas palavras que hoje te ordenei estarão no teu coração e tu o quê? A inculcarás nos teus filhos. Se você ama a Deus, você vai ser o professor espiritual dos seus filhos. A fé começa onde? Em casa. Se fosse na igreja, ele podia dizer, olha, deixa com Josué, que Josué vai ensinar, os levitas ensinarão, os sacerdotes vão ensinar. Não. Uma igreja e uma fé, ela é promulgada, ela é ensinada através do trabalho o quê? De pais sobre filhos. Vocês estão entendendo ou não? Faz sentido para vocês o livro de Deuteronômio agora? Moisés está velho, Josué novo, vai assumir. Ele treinou Josué, Josué é chamado de servo de Moisés. E ele agora está dizendo, eu vou morrer, e vai morrer mesmo. Depois nós vamos estudar a morte de Moisés. Capítulo o quê? 34. Mas antes dele morrer, não lê agora não. Nós vamos ler, estudar os textos para você ver o que Deus queria que o povo de Israel o quê? Aprendesse. Amém?